Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando aqui no nosso devocional, Sermão da Montanha. Estamos em Mateus capítulo 5 e estamos aqui no versículo 17. E do verso 17 até o 20, nós vamos ver o Senhor dizer que veio cumprir a lei. Realmente isso aqui é algo fundamental para a questão do servo de Deus. Se você não entender isso, você não consegue servir a Deus. Infelizmente, muitos irmãos, eles se esforçam tipo 100 vezes mais que outros e não tem resultado que esses que se esforçam 100 vezes menos, porque ele não entende isso. É como se um tivesse o melhor tênis para fazer a corrida ali olímpica, né, naquele piso ali olímpico, que é um asfalto bem crespo. Aquilo ali é muito crespo, que é para ninguém escorregar. É como se um tivesse o melhor tênis e o outro tivesse descalço. E eles tivessem que ficar dando voltas ali. Chega uma hora que aquele que está descalço, seus pés vai perder as pelas e vai estar sangue vivo, e o outro vai estar confortavelmente ali com o seu tênis. E o que estará sangrando vai perder no final, porque ele não vai conseguir completar a corrida. O de tênis vai ganhar, porque ele vai completar a corrida respirando, confortável. Isso acontece demais na vida cristã, exatamente porque a pessoa não entende o que nós vamos ler aqui. Então vamos ler, verso 17 até o 20 diz assim: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse texto assusta muita gente. E eu falo por mim. Eu já fui esse homem descalço correndo no asfalto. Gente do céu, que eu já sofri com esse verso 20. Eu acordava e olhava para esse verso 20 para tentar viver o meu dia. Eu só colecionava a derrota. Por quê? Porque olha o verso 20 o que diz. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E ali eu pegava alguns pontos, que era, os fariseus, eles jejuavam 3 vezes por semana. O jejum de um fariseu durava 24 horas, tá? Então esses caras, todas as semanas da vida deles, eles passavam 72 horas sem comer. Gente, eu quero comer o tempo todo. Como é que eu ganho de um fariseu? E eu tentava jejuar. Pra você ter uma ideia, eu fiz um propósito de jejum de 2 anos. Cumpri. Foi um negócio horrível, horroroso. Fiz pessoas passar vergonha porque tentavam me dar café da manhã e eu não queria, eu me escondia, eu jogava fora. Olha, Deus me livre. Eu era novo convertido. Eu não tinha nem uma sabedoria do meu pastor para me ajudar. Quando a gente falava alguma coisa, ele falava: Você estava no culto domingo? Sim, então foi aquilo lá que tinha para você. Domingo que vem a gente fala mais. Oh, Deus.
eu não condeno. Nem ele tinha, como é que ele ia dar? Ok. Então, por que que esse versículo está escrito? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós temos duas palavras aqui que nós precisamos pegar dentro desse texto aqui, e aí eu vou te mostrar como é que o corredor de tênis confortável chega no final. Primeiro, o Senhor disse, não pense, verso 17, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Opa, o Senhor Jesus veio para quê, irmãos? Cumprir a lei. O Senhor Jesus veio para quê? Cumprir a lei. E se ele veio cumprir a lei, ele cumpriu sim ou não? Sim, ele cumpriu toda a lei. Meu Deus. Guarde isso. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Daí a pouco ele fala, né, que ninguém vai violar, que ninguém vai avançar. Outra parte que é importante aqui, do verso 19, ele diz que aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, quem violar um mandamento é o mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino do céu. Então, nós já temos aqui a primeira coisa que nós precisamos tirar desse texto. O Senhor veio cumprir a lei. Segunda coisa, violou o mandamento é mínimo. Cumprir o mandamento é máximo, ok? Agora, a quarta coisa que é para a gente fechar aqui o entendimento. Verso 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Então, agora precisa que a nossa justiça brilhe. Então, nós temos quatro coisas aqui. O Senhor cumpriu o mandamento. Quem viola o mandamento. Quem cumpre o mandamento. E quem tem uma justiça que brilha. Aqui você tem um pedido muito grande para ser cumprido. Qual homem pode cumprir os mandamentos? Zero. Qual homem vai poder ser o ministro do evangelho sem violar um mandamento? Zero. Qual homem vai ter uma justiça que vai exceder a dos fariseus e escribas dentro de um contexto que o Senhor está pedindo aqui, de cumprir o mandamento? Não é para você olhar para o fariseu, é para você olhar para esse aqui, cumprir o mandamento. Zero. Então ninguém cumpre nada aqui. Ninguém cumpre nada. Agora, se você pegar a primeira coisa que nós falamos, que é o Senhor cumpriu o mandamento, e lá embaixo a nossa justiça, você vai ter a doutrina da justificação. Qual é a doutrina da justificação? Aí você precisa ler Romanos capítulo 3 para você entender. Mas a gente ensina, e eu preciso ensinar isso nesses dias. O que é a doutrina da justificação? O Senhor Jesus justificou-me diante de Deus. Então, por quem foi que o Senhor cumpriu os mandamentos? Para mim. Então, eu cumpri os mandamentos? Não. Mas eu sou condenado por não cumprir? Não. Por quê? Porque o Senhor cumpriu os mandamentos e me deu de graça. É como se eu cumprir os mandamentos fosse fazer uma prova. E o Senhor Jesus fez a minha prova e ele tirou 10. Mas lá está o meu nome. Então, quando Deus, que é o professor, for corrigir a prova, ele vai falar: Cleão Lázaro Barros, espera lá. Você tirou 10 na prova. Você passou nos mandamentos. Mas eu mesmo passei? Eu mesmo cumpri? Não. Mas quando o Senhor cumpriu, ele cumpriu para quem? Para mim. Para mim. Ele fez no meu lugar. Diga aleluia aí, ouvindo isso. E se o Senhor cumpriu os mandamentos para mim, eu me tornei o quê? A justiça de Deus. E se a minha justiça é a justiça de Deus, ela é maior que a dos fariseus, sim ou não? Nem se compara, nem se compara. Então a minha justiça excede em muito a dos escribas e fariseus. Eles não chegam nem perto. Por quê? Porque não é o que eu faço ou o que um fariseu faz. É o que Cristo fez por mim e o que um fariseu faz. Meu Deus, você tá entendendo? Tem pessoas que sangram, por quê? Porque quer cumprir o mandamento e quer ser melhor que o fariseu. E eles não conseguem.
Quando ele está bem no mandamento, eles caem no outro. Quando ele melhora nesse que ele caiu, ele vai cair em outro. Mas e no meu caso? O Senhor já cumpriu tudo, eu já tirei 10. E eu já sou justiça de Deus. Então cabe o que para mim? Cabe para mim o verso 19. Eu não violei os mandamentos, porque o Senhor não violou, eu não violei, entendeu? Ele cumpriu para mim. Posto que eu ensino no reino de Deus, e ainda vou ser considerado grande no reino dos céus. Aleluia, aleluia. Olha que bênção, meus irmãos. Olha que bênção isso. Isso não é uma bênção? Isso é tremendo. Eu falo de Deus debaixo da justiça do próprio Deus. Por quê? Porque Cristo é a minha justiça. Tem lá o versículo de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas esse é um assunto muito grande, não posso entrar nele aqui. Eu quero te deixar feliz, porque o Senhor cumpriu a lei e Ele cumpriu para mim e para você. Diga aleluia, aleluia. Então nós podemos, no nome de Deus, no nome de Jesus, crescer, brilhar e ser grande no reino dos céus. Aleluia. Pai, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para receber a tua palavra, receber a doutrina, receber a provisão, receber o evangelho. Abre os nossos corações, ó Pai, para que possamos crer, crescer, mover em nome de Jesus. Que venha sobre nossas vidas, que venha sobre a nossa história, que venha sobre os nossos corações, que ilumina os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Abre o entendimento, Senhor. Traz revelação para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, seja poderosamente tocado, em nome de Jesus.